Bom, queridos amigos, como o próprio tema do presente painel indica, né, nós vamos realizar um diálogo em relação a temas controvertidos que gravitam em torno das aposentadorias espontâneas do regime geral. E eu não tenho a pretensão aqui de trazer questões absolutamente inovadoras, né, até porque a maior parte dos colegas que jurisdiciona nos juizados especiais federais e nas turmas recursais, certamente já se debruçou sobre a maior parte das questões que nós vamos debater. Mas talvez eu possa aportar aqui alguns aspectos peculiares que normalmente não são examinados com tanta detença. Né? Então, a proposta aqui é trazer ao debate essas questões, inclusive algumas a gente pode chamar de questões Highlander, né? São questões que elas não morrem nunca. Né? A gente lembra do filme do Christopher Lambert, lá da década de 80, me parece que 85 ou 86. Né? E a gente vai ver, então, que tem questões previdenciárias que, apesar de haver um exame e uma definição de uma tese por parte de um tribunal superior, talvez todas as questões relevantes não tenham sido examinadas naquele precedente, talvez não se dê tanta importância à ratio decidendi, que deveria balizar a compreensão daquela tese. Então, a proposta aqui é trazer ao debate essas questões a partir de uma perspectiva inaugurada no nosso ordenamento jurídico pelo CPC de 2015, sem dúvida alguma, o Código dos Advogados, né, doutora Gisele? Que deixou imensamente felizes, né, os advogados, e me parece que muitas reivindicações justas foram atendidas, na medida que nós passamos a ter um processo que deve respeitar mais o princípio do contraditório em todas as suas nuances, mas o aspecto mais relevante, me parece que é o particular sistema de precedentes, sistema de precedentes vinculantes tupiniquim, né? Nós vamos, já foi falado bastante, acredito, até nesse curso, a doutora Thais acho que participou, aqui deve ter trazido relevantes contribuições sobre a forma de compreender esse novo sistema de precedentes, mas então aqui a minha proposta é trazer alguns temas cuja análise deve ser efetuada a partir de uma perspectiva na qual se trabalha com precedentes vinculantes. E me parece que a melhor forma de começar o exame dessa matéria é falar um pouquinho a respeito do Instituto da Decadência em matéria previdenciária. É? Bom, o Instituto da Decadência em matéria previdenciária já foi objeto nos tribunais superiores, né, nós vamos examinar, de 7 temas. No Supremo Tribunal Federal, nós tivemos, então, o tema principal, que todos conhecem, que é o tema 313, tá? No qual houve uma definição a respeito do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do Instituto da Decadência de revisar a renda mensal inicial, os benefícios do regime geral. E quando o Supremo Tribunal fixou essa tese, o Superior Tribunal de Justiça, que tinha 2 temas que eram relacionados com essa matéria, o tema 544 e o tema 597, eles ficaram prejudicados em face do que decidiu o STF no tema 313. Mas nós vamos observar ainda, né, que tem questões relevantes, mesmo o tema 938, que não teve a repercussão geral reconhecida, o que foi discutido neste momento vai nos trazer importantes aportes para uma compreensão mais global do Instituto da Decadência em matéria previdenciária, como nós vamos ver. Bem, e no Superior Tribunal de Justiça, nós temos ainda 2 temas pendentes de definição da maior relevância. O tema 975, que versa sobre a incidência do prazo decadencial em relação a questões que não foram examinadas na esfera administrativa, e o tema 966, que diz respeito à questão do chamado direito ao benefício mais vantajoso, se ele estaria submetido ou não ao prazo decadencial. Bom, para começar esse exame, eu quero trazer aqui aos colegas, né, um caso concreto que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região debruçou-se sobre ele, né, e cuja decisão levou o Supremo Tribunal Federal a manifestar-se mais uma vez em relação à abrangência da decadência. E nós vamos observar que hoje esta matéria, no seio do Supremo Tribunal Federal, ainda não tem uma definição. A questão é a seguinte: o TRF deu parcial provimento, né, ao recurso das partes em uma ação previdenciária
na qual se discutia a possibilidade de revisar o benefício, considerando o tempo supostamente elaborado debaixo de condições especiais e que não havia, então, sido examinado na esfera administrativa a existência dessas condições especiais ou não. Bom, em relação à decisão do TRF, o INSS primeiro opôs embargos declaratórios e depois o recurso especial e o recurso extraordinário. O especial foi inadmitido, né, contra essa decisão. Nós sabemos que a vice-presidência exerce o juízo provisório de admissibilidade, né? Então o INSS manejou o agravo, mas no STJ o agravo foi improvido. Agora, com relação ao recurso extraordinário, então o agravo foi provido e determinou-se a devolução dos autos para que fosse examinada a aplicação da sistemática da repercussão geral, né, o artigo 543B. Por quê? Supostamente, a questão estaria abrangida pelo que foi decidido no RE 626489, né, o tema 313. Bom, o que aconteceu? Né? A vice-presidência, então, devolve o processo para que a turma recursal exerça o juízo de retratação. A turma recursal não, a turma do tribunal. Desculpe, é o vício, né, juiz de turma recursal. E aí, o julgamento é refeito e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decide o quê? Não é? Verifica-se que o caso dos autos diverge do tema que foi examinado no RE 626489, haja vista que o que se discute aqui não é única e exclusivamente a aplicação da decadência, né, para benefícios anteriores ao advento da MP 1523 de 1997, na sua 9ª edição. Né? O que está se discutindo aqui é a incidência do prazo decadencial para uma questão que não foi examinada na esfera administrativa. E contra essa nova decisão, o INSS ingressa agora com um novo recurso extraordinário. Bom, para explicar como essa matéria deve ser examinada à luz do nosso sistema de precedentes, né, evidentemente que vocês sabem que eu não sou um processualista, né? Certamente que em relação a processo, colegas como o Vicente, a Taíde, por exemplo, estariam muito mais habilitados a discorrer sobre isso. Mas nós sabemos, então, que o novo Código de Processo Civil, ele introduziu um particular sistema de precedentes, cujo coração são os artigos 926 a 928, né? O que faz com que a doutrina diga que no Brasil nós temos hoje um direito jurisprudencial, na medida que no artigo 926 nós temos o stare decisis horizontal, já que uma corte não pode imaginar que os seus precedentes serão respeitados se ela mesma não zela para que a sua jurisprudência seja íntegra, coerente, estável. Então, o artigo 926 instituiu o stare decisis horizontal e o 927 um stare decisis vertical. Bom, a cultura de observar precedentes, né, não deve ser seriamente contestada, nós sabemos, no âmbito do Estado constitucional, ainda que nós tenhamos diferenças marcantes, né, porque no sistema da common law, o respeito ao precedente, né, doutor Vicente, é uma questão cultural e histórica. Já no Brasil, progressivamente, nós tivemos medidas legislativas que foram determinando ao juiz que abrisse mão do seu livre convencimento, né, em nome da segurança jurídica, em nome da isonomia, porque de nada adianta, nós sabemos, pretender que o cidadão tenha direito a uma isonomia com base na lei, se a norma é o produto da interpretação. Né? Ou seja, todo e qualquer enunciado normativo, ele pode ser submetido às mais diversas interpretações, né, em face até mesmo do caráter ambíguo e vago da linguagem humana, e não existe nenhum método que garanta que você possa encontrar sempre a única resposta ou a resposta correta. Então, a única forma do cidadão ter um tratamento isonômico é garantir a isonomia perante o Poder Judiciário. E não faz sentido que uma determinada ação ajuizada no âmbito dos juizados especiais, em relação a uma questão qualquer, por exemplo, o direito ao benefício mais vantajoso, seja julgada de uma maneira, e a mesma questão julgada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tenha uma decisão em sentido contrário. Então, esse sistema de precedentes, que é composto também por uma série de disposições que versam sobre o julgamento dos recursos por amostragem, e também com relação
aos requisitos, aos filtros que são exercidos sobre a admissibilidade dos recursos, o que mais interessa para nós da jurisdição previdenciária são os recursos repetitivos. Os recursos repetitivos especial e extraordinário e o incidente de resolução de demandas repetitivas. Né? Então, com base nesse sistema, se imagina que seja possível assegurar a isonomia, a segurança jurídica, um processo que termine dentro de um prazo razoável e que essa decisão, portanto, ela possa ser efetiva. Bom, mas no sistema da common law, e esse é o problema do nosso sistema de precedentes tupiniquim, né? É o ministro Barroso que afirma, por exemplo, que tudo o que nós temos de diferente, que só existe no Brasil, que não for jabuticaba, a gente deve desconfiar. Né? A gente deve desconfiar. Né? Então, assim, o nosso sistema de precedentes não é que ele seja ruim, mas ele é diferente. Né? Ele é um sistema diferente que decorre das particularidades do nosso ordenamento jurídico. Né? Já dizia, por exemplo, Zygmunt Bauman, né? Nós sabemos que Zygmunt Bauman, um sociólogo que recentemente nos deixou, né? Ficou famoso, escritor best-seller, por fazer um exame das mudanças da sociedade, que ele denominava de sociedade líquida. Né? O Zygmunt Bauman, ele tinha uma outra expressão, né, para caracterizar o estado de indefinição que nós vivemos hoje. Ele dizia que nós vivemos num estado de interregno. Né? Por que um estado de interregno? Porque, em face das transformações ocorridas na realidade, as formas com as quais nós aprendemos a conduzir a nossa vida, nós aprendemos a nos portar para os diversos desafios, hoje elas já não funcionam mais em todas as esferas. E as novas formas que foram criadas, elas são ainda incipientes. E como as coisas se transformam com uma velocidade, com uma celeridade absurda, né, quando nós conseguimos finalmente dominar, as coisas já mudaram de novo. E nós temos que reaprender a conduzir a nossa vida em todas as esferas. E no direito também é assim. Então, no sistema da common law, para fazer a comparação, né, o que acontece? Geralmente o precedente vai ser fixado pelo juiz que julga o caso posterior. Tá? Na medida que ele verifica que o caso que ele vai julgar se assemelha nos seus aspectos essenciais com o outro que foi julgado, através do método analógico, ele vai buscar reconhecer o que é relevante nas duas situações fáticas, vai extrair a ratio decidendi, né, a ratio decidendi, em suma, né, numa síntese grosseira, né, são os fundamentos, os argumentos, com base nos quais vai ser construída a norma geral, que poderá ser replicada para os demais casos. Bom, já no sistema brasileiro, o que acontece? No nosso sistema brasileiro, a preocupação foi a litigiosidade repetitiva, a nossa incapacidade de dar vazão ao ajuizamento de milhares e milhares de demandas versando sobre direitos individuais homogêneos, questões bancárias, questões relativas a planos econômicos, a sistema financeiro de habitação, né, planos de saúde, previdência pública e privada, né, e questões tributárias em geral. Então, nós pensamos, o que a doutrina fala, em um sistema de precedente a priori. Ou seja, antes mesmo que não é necessário, pode até já ter ocorrido, mas não é necessário que você tenha no tribunal a apreciação daquela matéria. Mas reconhecendo a sua relevância, você pode suspender todos os processos, né, a fim de que nós tenhamos uma determinada causa que vai ser o representativo daquela controvérsia, e considerando que, num sistema de precedentes, nós temos uma eficácia erga omnes, né, porque pessoas que não participaram daquele julgamento vão ser atingidas, então se permite que a sociedade possa participar do debate através dos chamados amigos da corte. Né? E a doutora Gisele, aqui, é uma amiga da corte. Né? A doutora Gisele está constantemente participando em matéria previdenciária desses julgamentos, né, de recursos repetitivos, e também agora de RDR, e aportando outros argumentos que são relevantes a fim de definir efetivamente qual a tese que deve ser aplicada. Bom, né? Então o nosso sistema de precedentes se preocupa com a fixação de teses e nós estamos projetando julgamento de ações futuras. Não estamos preocupados com o passado em regra. Né? Bem, uma vez que nós tenhamos a premissa de que
esse sistema de precedentes, ele deve ser observado, e que estamos em face de um precedente que é obrigatório, a pergunta seguinte é, o que vincula em um precedente? Porque no sistema da common law, o que vai vincular é a ratio decidendi. Mas nós estamos acostumados a raciocinar de outra maneira, né, através de um método de subsunção. Então, o que acaba acontecendo na prática é que os tribunais superiores vão fixar teses como verdadeiras normas gerais e nós vamos aplicar essas teses através de um raciocínio, de uma metodologia de subsunção. Na prática, é isso que acaba acontecendo. Bom, mas como muito bem colocou a colega Thaís, ela tem um artigo excelente, né, que eu recomendo a leitura, se vocês já não conhecem, né, não há nenhum problema que no nosso sistema as teses sejam compreendidas à luz da ratio decidendi. Então isso verdadeiramente pode permitir um melhor funcionamento do nosso sistema de precedentes. Né? Claro que não é um processo muito simples, inclusive no direito comparado, não há um conceito que seja aceito como um conceito verdadeiramente correto em relação ao que é ratio decidendi ou a forma da sua determinação. Mas, modestamente, eu penso que para a compreensão da ratio decidendi é fundamental que sejam considerados não apenas os argumentos essenciais que determinaram que determinada ação fosse julgada desta ou daquela maneira, mas os fatos são imprescindíveis, não apenas para uma melhor compreensão daquela tese, mas até mesmo porque, dentro de um Estado constitucional que respeita o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário ele age mediante provocação. Tá? Nós sabemos que, sim, o Poder Judiciário ele tem competência recebida da Constituição também para legislar, mas não na mesma amplitude do Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo, interpretando a vontade geral, estabelecer o regramento essencial para regular a vida em sociedade. O Poder Judiciário, às vezes, se depara com uma controvérsia nova, né, na qual existe a constatação de uma lacuna, então ele vai legislar em face da existência daquela lacuna. Agora, se o Poder Judiciário atuar desconsiderando os fatos que motivaram o ajuizamento daquela demanda, vejam que não vai haver nenhum mecanismo de controle, o que, inclusive, na leitura que faço, feriria o próprio princípio da separação dos poderes, porque esse julgamento, em um precedente, ele tem eficácia erga omnes, né, nesses precedentes vinculantes. Bom, quando o juiz se depara com um precedente, né, ele tem, eu não vou perder muito tempo com isso, porque vocês já tiveram, né, esta análise, mas ele tem três possibilidades. Ou a mais comum, ele vai aplicar o precedente, quando, através deste cotejo que é feito, ele verifica que os fatos se assemelham nos seus aspectos essenciais, ele vai aplicar o precedente. Mas também é possível, né, se nós estamos falando da corte que instituiu o precedente, que ocorra uma revogação desse precedente, que ocorra um overruling. Né? Eu noticio aos colegas, não sei se todos já têm conhecimento, né, mas o Superior Tribunal de Justiça, nesse recurso especial 1.734.627, a Comissão de Gestão de Precedentes afetou esse recurso especial a fim de que o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, verifique aquela questão da necessidade de devolver os valores que foram recebidos de boa-fé ou não. Então essa é mais uma questão Highlander. Né? Então, vejam que em face, se não me engano, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região não ter aplicado o precedente vinculante do STJ, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento diferente, o Superior Tribunal de Justiça, então, através da sua Comissão de Gestão de Precedentes, entendeu por bem, né, estabelecer o procedimento previsto de revisão de tese, agora que nós temos no novo Código de Processo Civil, regulamentado no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Claro, o exemplo mais famoso que a gente pode pensar em matéria de overruling é aquele relativo ao entendimento sobre a constitucionalidade do limite de 1/4 do salário mínimo para a concessão do benefício assistencial. Depois que o Supremo Tribunal Federal tinha decidido no controle concentrado de constitucionalidade, em face de mudanças sociais relevantes, né, o que pode ser inclusive na órbita legislativa,
o Supremo entendeu de alterar o seu entendimento na reclamação 4374. Bom, e por fim, ainda, né, temos a questão do distinguish, essa sim pode ser aplicada por qualquer juiz, quando em face de um precedente, apesar das questões serem similares em alguma medida, né, ele percebe que há aspectos essenciais diferentes e que, portanto, o precedente vai continuar sendo mantido, mas naquele caso o precedente não será aplicado. Hoje, inclusive, o nosso novo CPC, né, o artigo 49, parágrafo 1º, expressamente trata do overruling e do distinguish. Observem que não se considera fundamentada uma decisão que aplica um precedente simplesmente sem examinar os aspectos fáticos, se realmente eles são similares àquilo que foi julgado no precedente. Agora, evidentemente, como nós já tivemos toda uma discussão no momento em que o precedente foi editado, o juiz não precisa repetir todos os argumentos que já foram lançados no precedente. A discussão já foi sedimentada em termos jurídicos, mas o que ele tem que demonstrar é que os elementos fáticos estão presentes a justificar a aplicação do precedente ou não. Então, ele poderá fazer o distinguish ou deixar de aplicar o precedente se houve overruling, mas isso ele deve demonstrar. Então, o artigo 489, parágrafo 1º, nos trouxe um dever qualificado de fundamentação quando nós trabalhamos com precedentes. Bom, por que eu fiz todo esse introito, né? Talvez ele fosse desnecessário, mas assim, me parece que com relação à decadência, para que nós possamos compreender efetivamente qual é a ratio decidendi do tema 313, é fundamental que se examine o que o Supremo apreciou no momento que julgou o RE 626489. E qual era a situação? Aqui, meus amigos, a situação concreta era a seguinte. Tratava-se de uma aposentadoria por invalidez que havia sido concedida e depois de mais de 10 anos da vigência da MP 1523 de 1997, foi ajuizada uma ação buscando a revisão da renda mensal inicial e no Juizado Especial Federal se reconheceu a decadência. Porque já tinha transcorrido mais de 10 anos da vigência da MP 1523-9. A parte interpõe o recurso nominado e a turma recursal de Sergipe deu provimento ao recurso, entendendo que, pelo fato daquele benefício ter sido concedido em momento anterior, ele estaria imune à incidência do prazo decadencial, porque a decadência seria um instituto de direito material e a lei não poderia retroagir para prejudicar, então, aqueles segurados que já estavam aposentados. É contra isso que é, então, manejado o recurso extraordinário. Como nós sabemos, então, julgando o RE 626489, o Supremo assenta duas teses. A tese de que não existe decadência para o ato de concessão inicial do benefício previdenciário, e a segunda tese de que é aplicável o prazo mesmo para os benefícios concedidos em momento anterior, e ainda o Supremo tem o cuidado de dizer qual vai ser o termo inicial para esses benefícios. Agora, qual é a ratio decidendi? Aqui, meus amigos, nós temos, né, felizmente, uma possibilidade maior de compreender a ratio decidendi, por quê? Nós podemos falar que efetivamente há uma majority opinion aqui. Então, os fundamentos pelos quais o Supremo julgou o tema 313 dessa maneira foram acolhidos de forma unânime por todos os ministros do STF. Bom, por que o Supremo disse que o termo inicial era 1º de agosto de 97? Com base no que é previsto no caput do artigo 103, vejam que o início do prazo decadencial, em princípio, não é a data de concessão do benefício. É o primeiro dia seguinte ao mês em que o cidadão recebeu a primeira prestação. Então, para os benefícios anteriores, né, a medida provisória é de junho, julho, então o termo inicial seria 1º de agosto.
por isso que ele fixou. Mas quais foram, então, os fundamentos assentados no julgamento desse recurso extraordinário? Os fundamentos são os seguintes. Vamos recordar que, na ocasião, integrava o Supremo Tribunal Federal o ministro Teori Zavascki, né, também de saudosa lembrança. Né. O ministro Teori Zavascki, ele, quando integrava o STJ, foi o responsável pela mudança de entendimento do STJ. Se não me falha a memória, até dezembro de 2011, quem julgava os recursos em matéria previdenciária era a terceira seção. Tá? Então houve uma emenda regimental e se passou a competência para julgar a matéria previdenciária para a primeira seção. A terceira seção tinha o entendimento de que a decadência não retroagia para os benefícios concedidos em momento anterior, mas a primeira seção, em voto da lavra do ministro Teori, altera esse entendimento. E na ocasião, o ministro Teori destacou o seguinte: não há direito adquirido a regime jurídico. Então, pelo fato de inexistir prazo decadencial em momento anterior, não significa que ele não possa passar a existir a partir de agora. Por uma questão de isonomia, não haveria razoabilidade de que os benefícios anteriores pudessem ser revisados ad eterno e os novos ficassem limitados ao prazo de 10 anos. Para que não houvesse retroatividade para prejudicar o segurado, então o termo inicial começaria a contar então da vigência da medida provisória para esses benefícios. Então, esses foram os fundamentos pelos quais o STJ julgou constitucional o prazo de decadência. Então, quando o Supremo Tribunal Federal vai julgar o tema 313, o ministro Barroso agrega ainda uma contribuição de extraordinária relevância, que é a seguinte. Ele faz uma distinção fundamental em matéria de direito previdenciário. Ora, as prestações previdenciárias são direito fundamental. Se nós estamos falando de um direito fundamental prestacional, não é razoável que o Estado dê as costas para o indivíduo no momento que ele mais precisa, né? E que isso seja uma condenação perpétua. Então, não há decadência no que diz respeito ao direito ao benefício. Então, há uma distinção. Uma coisa é o direito ao benefício, outra coisa é o direito à renda. O direito ao benefício é imprescritível. O direito à renda é possível que a lei venha a estabelecer, porque o prazo de 10 anos seria um prazo considerado razoável para o cidadão se inteirar, né, do prejuízo que ele sofre no seu benefício e buscar o recurso na via administrativa e na via judicial. Então, há essa distinção. O direito ao benefício é imprescritível, mas o direito à renda, à revisão da renda mensal inicial, esse direito está possível de ser afetado pelo prazo decadencial. Né? Bom, mas aí havia acontecido um fenômeno. Né? Com todo o carinho que eu tenho, vejam bem, com todo o carinho que eu tenho pelos queridos colegas que já integraram a TNU, essa súmula 64, ela não para em pé. Tá? Ela não para em pé. Por quê? Nós podemos, no direito, né, nós temos a mania de discutir tudo. Né? Até dar aula em direito é uma coisa que às vezes é meio complicada, né, doutor Vicente? Porque o professor, se ele cobra muito dos alunos, né, o que acaba acontecendo é que ele mais se incomoda, né? Então os alunos fazem recursos maravilhosos, mas não estudam para as provas. Né? Então já na engenharia o pessoal roda sem nenhum problema, né? Mas no direito eles acham que tem o direito subjetivo de jamais ser reprovado, por pior, né, por mais desidioso que o aluno seja. Então o direito admite todas as interpretações. Agora, nós temos pouquíssimos consensos em matéria de hermenêutica. Um deles é um postulado segundo o qual não se pode interpretar de forma extensiva uma norma excepcional, seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Então, o que acontece? A redação do artigo 103 claramente fala que nós estamos tratando da decadência do direito de revisar a renda mensal inicial. Bom, mas para tentar fundamentar esse entendimento, os queridos amigos da TNU diziam o seguinte, essa parte que está em vermelho aqui, ó. Se não fosse aplicado o prazo decadencial também nas hipóteses de concessão, essa parte final aqui ficaria sem nenhuma utilidade. Esse foi o argumento empregado. Bom, mas aí eu recordo, né, também outra pessoa que já nos deixou, né, o ministro Eros Grau, no sentido de que o direito não se interpreta em tiras. Né? Eu não posso, para resolver um problema, utilizar um único dispositivo, um único enunciado normativo, descontextualizado, né, da própria lei que trata dessa questão e dos princípios específicos que regem essa matéria. Mas aqui é pior ainda,
Porque se faz uma interpretação extensiva da parte final de um enunciado normativo, desconsiderando toda a tradição do direito previdenciário, toda a tradição hermenêutica do direito previdenciário. Bom, mas a súmula ela fica ainda pior a partir do momento que ela diz que se aplica também para as prestações assistenciais. Aí eu digo me tiro os tubos, né? Porque não há nenhuma referência na lei de benefícios para aplicar subsidiariamente a lei da assistência social e tampouco na lei da assistência social. Né? Então, e mais ainda, vamos pensar no aspecto prático. Alguém de vocês aqui já viu uma ação revisional de benefício assistencial? Por que vocês nunca viram? Porque são prestações de um salário mínimo, não tem o que revisar. Né? Então, assim, a súmula é completamente equivocada. Completamente equivocada. Né? Então, assim, foi uma das questões que me incomodou desde que ela foi editada, quando eu tive a felicidade de ser designado, né, para a TNU. Confesso que foi um trabalho árduo convencer, né, alguns colegas, mas, felizmente, a TNU, então, depois que o Supremo julgou o RE 626489, ela revogou a súmula 64 e editou a súmula 81. Né? Ou seja, a decadência não incide para a concessão de benefício ou para quando ele é cessado indevidamente, nem para as questões que não foram apreciadas no ato de concessão. Né? Aqui a gente já foi um pouco mais além do que o STF. Né? Bom. Daniel, ali no 64 não é só do indeferimento, não é revisar. Não, mas é que a súmula diz, ó, o direito à revisão cancelada, né? Do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial. Sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, porque não havia nenhuma dúvida que existia o direito, a decadência em relação ao direito de revisar a RMI, mas se estendeu também para a concessão. Né? Então, o que se quis deixar claro é que também nas hipóteses de indeferimento ou de cessação indevida, não incidiria o prazo decadencial quando, então, foi editada a súmula 81. Bom, mas depois, né, depois que eu saí, inclusive a TNU, ela vai ratificar esse entendimento no julgamento do representativo do tema 126. E aqui só um detalhe, uma das principais razões que o sistema de uniformização dos juizados especiais federais não funcionava bem era o fato de que as decisões das turmas de uniformização elas tinham só efeito persuasivo. Né? Então, até pela nossa falta de cultura de observar precedentes, ainda mais quando a lei não dizia que o precedente era obrigatório, né, o colega não se sentia compelido a adotar os entendimentos constantes, seja da turma regional ou da turma nacional. E o que era pior ainda era quando a turma regional insistia em decidir de forma diferente da TNU. Aí, realmente, o sistema ele ficava ainda mais frágil. Né? Isso foi uma das razões, então, que acabou sendo introduzido o IRDR para vincular também os juizados especiais federais. Mas foi tomada uma medida interessante. Né? Hoje nós podemos dizer que as decisões da TNU elas não têm apenas eficácia persuasiva, elas passaram a ter eficácia impeditiva de recurso. Por quê? Porque o Conselho da Justiça Federal, com os poderes normativos que a Lei 10.259 delega para ele, né, ele tem uma resolução que trata da compatibilização dos regimentos das turmas recursais, para que não haja um regimento interno estabelecendo, por exemplo, prazos recursais diferentes, ou, enfim, há um mínimo que deve ser respeitado. E ficou previsto, a partir de 2016, com a alteração da resolução 347, que não se admite incidente para a turma regional quando a turma recursal decidir em conformidade com o entendimento da TNU. Então, não cabe mais incidente regional de uniformização. Bom. Mas vinculativo? Não, ele é impeditivo de recurso, né? Quer dizer, não cabe recurso. A turma pode decidir do jeito que ela quiser, então não tem essa eficácia vinculante, mas tem uma eficácia impeditiva de recurso. Se a turma recursal, exatamente, a turma recursal julgou de acordo com a TNU, para a turma regional não cabe incidente. Bom, olha só. Claro que nós temos sempre aquela dificuldade em estabelecer o que é efetivamente a ratio decidendi de um precedente. Então aqui eu estou apresentando para vocês, com todas as letras, eu estou dizendo que isso aqui não é ratio decidendi, isso aqui é obter dictum. Tá? Mas me parece que
é relevante essa manifestação do ministro Barroso no parágrafo 9º, por quê? Nós sabemos que o obter dictum, ele não é algo que seja totalmente irrelevante, né? Muitas vezes o tribunal, num precedente, quando vai tratar de um determinado assunto, ele faz uma análise histórica do instituto, faz uma análise em relação ao direito comparado, né? Mas se isso for suprimido, a decisão continua sendo mantida pelas razões que foram pelos argumentos essenciais. Agora, o obter dictum ele serve para, muitas vezes, indicar uma tendência de julgamento, quando aborda uma questão que não era o foco daquele recurso, mas já indica que se aquela questão for levada ao tribunal, ele pode decidir daquela maneira, pela análise mais abrangente que ele fez. Ou também ele pode sinalizar que, em face das mudanças que já se percebe, o tribunal vai julgar daquela maneira agora, mas para os fatos posteriores a determinado momento, ele poderá julgar de outra maneira. Então ele já está avisando, né? Já está avisando que aquela posição ou não é consensual, ou que ele vai fazer uma prospective overruling. Bom, mas aqui o que acontece? Isso é obter dictum, mas a gente percebe o seguinte, se o STF está dizendo que estão mantidas, a súmula 85 todo mundo conhece, mas a súmula 443, muitas vezes, essa súmula aqui, ela não é conhecida por grande parte dos operadores do direito, que diz o seguinte, a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Pergunto, isso não poderia se encaixar dentro da perspectiva de que a decadência não incide sobre as questões que não foram examinadas na esfera administrativa em matéria previdenciária? Isso aqui dizia respeito a questões relativas a servidores públicos. Tá? Mas pergunto, a ratio, né, com base na qual foi fixada essa súmula 443, ela não poderia ser aplicada aqui também? Bem, eu tenho uma posição particular, mas isso é só eu que penso isso, né, mais abrangente, que até eu vou deixar de expor todos os argumentos que eu tenho em relação a essa matéria. Mas, aqui, pessoal, hoje, para resumir a história, no Supremo Tribunal Federal hoje, nós temos 3 posições em relação a essa matéria. A primeira posição, que a gente poderia, para utilizar a linguagem do direito americano, né, seria uma espécie de ampliative distinguish, né, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, pela sua primeira turma, em muitas decisões, entende que o STF, quando disse que existia a decadência, não fez nenhuma distinção. Então, passou 10 anos, seja uma revisão de cálculo do benefício, seja uma questão que diz respeito, por exemplo, a um cidadão que não pôde pedir a revisão porque dependia de um resultado numa reclamatória trabalhista, ou seja, um tempo que não foi reportado no momento da concessão, tudo isso estaria submetido à decadência, porque o Supremo não fez nenhuma distinção. Isso nós vamos encontrar algumas decisões na primeira turma, e eu trago aqui, como exemplo, esse recurso extraordinário 845-209 da relatoria do ministro Marco Aurélio. Porém, prezados colegas, a maior parte das decisões monocráticas que são proferidas, e algumas delas, então, por conta do agravo, o Supremo acaba julgando, tanto na primeira quanto na segunda turma, o que o Supremo vem dizendo? Que no RE 626, o que o Supremo estabeleceu é que o prazo de decadência é constitucional, que se aplica para os benefícios concedidos no momento anterior. Agora, para os benefícios concedidos no momento posterior, não há uma questão com dignidade constitucional. Até porque o recurso extraordinário, né, ele tem, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, só é admitido se a ofensa for direta à Constituição. Se for necessário para constatar a existência dessa ofensa, interpretar a legislação infraconstitucional, então a ofensa seria indireta e, por consequência, não seria cabível o recurso extraordinário. Então, a interpretação do termo revisão constante do artigo 103 seria uma questão, então, que não teria essa dignidade constitucional, a não ser através de uma ofensa reflexa. A maior parte das decisões, trago uma aqui do ministro Barroso, né, da primeira turma, é no sentido de que, então, essa questão não enseja o acesso ao recurso extraordinário. E, por sua vez, a terceira posição, na segunda turma do STF, né, não localizei nenhuma decisão nesse sentido na primeira turma, apenas na segunda turma,
Um caso em que se discutia a contagem de tempo rural, que não foi reportado na esfera administrativa. Tá? Recurso extraordinário 807.923, da lavra da ministra Carmen Lúcia, entendeu o Supremo Tribunal Federal que aqui, dos presentes autos, né, não há identidade material entre a controvérsia que foi julgada no RE 626.489 e a que é discutida no presente recurso extraordinário. Então, haveria um distinguish, um restrictive distinguish. E aquele caso que eu apresentei para vocês no início da exposição, do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi julgado agora, no ano de 2018, a decisão publicada em fevereiro de 2018, pela segunda turma da relatoria do ministro Toffoli, entendeu, então, o Supremo Tribunal Federal que, no caso, não há falar em aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 626.489, haja vista que, consoante consignado na decisão agravada, nesses autos não se discute a possibilidade de aplicação do prazo decadencial estabelecido pela MP. Tá? No presente feito, o ponto principal refere-se à incidência do prazo decadencial de 10 anos, em caso que a questão suscitada na ação revisional, diferenças relativas a período de tempo de serviço, né, não foi objeto de análise no ato administrativo de concessão do benefício. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão da segunda turma, agora de fevereiro de 2018. Bom, eu não tenho poderes premonitórios, tá? Então, assim, o que eu vou fazer é uma mera previsão, né? Mas eu acredito que vai acabar prevalecendo no Supremo Tribunal Federal a segunda posição. Acho, se eu tivesse que apostar, né, eu diria que o Supremo vai dizer que ele já, no tema 313, disse que a decadência é constitucional. Agora, a interpretação do termo revisão é uma questão infraconstitucional e que, portanto, né, ele não vai se manifestar em relação a isso, de forma que quem vai decidir será o Superior Tribunal de Justiça. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Bom, e no Superior Tribunal de Justiça, ambas as turmas, tanto a primeira quanto a segunda, têm o entendimento hoje de que não se aplica o prazo decadencial para questões que não foram examinadas na esfera administrativa, e como nós sabemos, né, o STJ está julgando a matéria no tema 975, e, portanto, acredito que o STJ decidir será o que vai prevalecer, porque o Supremo não vai reconhecer a constitucionalidade, a ofensa à Constituição, de forma que deverá ser mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas é um palpite sujeito eventualmente, né, a não se confirmar. Bom, tem várias questões que gravitam em torno da decadência, né? Uma outra questão diz respeito ao início do prazo decadencial, quando nós temos a questão do benefício derivado. Né? Aí é uma daquelas questões que a gente brinca que o cidadão vale mais morto que vivo. Né? Porque passa 10 anos, ele não pode mais revisar a sua aposentadoria. Decaiu o direito. Mas se morrer, né, olha só, os dependentes poderão revisar a pensão, né? E a pensão, como é calculada com base na aposentadoria, será indispensável revisar a aposentadoria que deu origem à pensão. E, nesse caso, o entendimento que prepondera no Superior Tribunal de Justiça é no sentido que são dois prazos distintos, né? Por uma questão, obviamente, os dependentes não podem promover a revisão da aposentadoria, que é direito personalíssimo, com o segurado vivo, mas com o seu óbito surge, então, o termo inicial para revisar o benefício de pensão. A questão chegou, já te dou a palavra, só para concluir aqui então. A questão chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, ó, por isso que eu aposto as minhas fichinhas de que o Supremo vai dizer que essa questão não tem dignidade constitucional. Veja só, o acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial para revisão de pensão por morte derivada de outro benefício deve ser contado da concessão da pensão e não do benefício previdenciário. Né? Ou não do benefício originário, digo, devido à teoria da actio nata. A revisão dessa conclusão pressupõe análise da legislação infraconstitucional atinente à legitimidade e ao interesse de agir, bem como uma releitura do artigo 103, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão. Então, o Supremo entendeu o quê?
não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial. Tema 938. Né? Diga. Nesse caso, os prazos são autônomos. Ok, os prazos de decadência da pensão e da aposentadoria. Mas os efeitos financeiros dessa revisão vão ser da dívida à pensão ou vai ser apenas observada a prescrição? Porque se eu pago para além da dívida à pensão, eu estou pagando o benefício decaído. Me parece que, sem dúvida alguma, se são benefícios distintos, né, o termo inicial das diferenças deve respeitar a concessão da pensão. Você não poderia retroagir para a aposentadoria. Me parece que eu não teria como interpretar, não sei de uma forma incoerente, né, a possibilidade de receber diferenças relativas ao benefício anterior, se o próprio segurado não poderia recebê-lo. Tá? Se eu estou defendendo que são direitos distintos, o direito não pode retroagir em relação ao outro benefício. Né? Daniel, usando aquela questão ali das questões não apreciadas no âmbito administrativo, se a questão, por exemplo, o tempo especial, o tempo rural não foi apreciado na via administrativa, não seria o caso de extinção por carência de ação? Mas eles pedem a revisão. Olha só, me parece que tem duas situações diferentes. Tá? Uma coisa é um tempo que não foi reportado no momento da concessão do benefício. Não houve, por exemplo, o INSS deveria ter orientado a parte autora, né, de que, olha, se você tem origem no meio rural, você foi segurado especial, você pode, eventualmente, contar o tempo para a concessão do benefício. O cidadão não noticiou que foi trabalhador rural, não juntou nenhum documento. Isso é uma situação. Agora, no momento que ele junta a documentação que ele trabalhou na empresa, caberia ao INSS, a partir do dever de orientar o cidadão a ter acesso à prestação mais benéfica dentro das condições mais vantajosas que ele vier a fazer jus, orientá-lo no sentido, né, de verificar a possibilidade desse tempo. Olha, faz uma carta de exigências para que sejam apresentados os documentos, para ver se o tempo é especial ou não, realiza uma justificação administrativa. Né? Se nada disso foi feito, porque hoje, quando a gente olha uma carta de concessão, colegas, é diferente. Né? A gente vê o quê? No processo administrativo, que tem uma análise de um analista que diz assim, período tal reconhecido porque conforme o código X, né, período tal não reconhecido porque foi solicitado a apresentação de outros documentos, o cidadão não cumpriu, enfim, tem uma análise. Né? E nós já pegamos aqui vários processos em que você verifica que tem análise, aí não adianta invocar de que não foi apreciado. Não, foi apreciado pela administração. Agora, quando nós temos só aquela análise global, concedeu o benefício, mas você não sabe que períodos foram contados, quais foram desconsiderados, né? Aí me parece que não. Aí, então, as situações são distintas, Gustavo, me parece. Né? Se ele indicou a especialidade de parte, aqui nos períodos foi especial esses 4. Bom, se ele indicou a especialidade e houve uma negativa da administração, a questão foi examinada. Daí no futuro, nos períodos que ele não tinha indicado, não, me lembrei, agora 15 anos depois. Eu acho que eu tenho que examinar caso a caso, né? As circunstâncias que tem em cada processo. Mas, assim, em princípio, se houve análise, não tem direito, né? Aí decaiu. Enfim, né? Infelizmente decaiu. Se não houve análise... É porque me parece, né, que um dado essencial para a aplicação desse entendimento, desse precedente, digamos assim, caso ele venha a se consolidar, que a matéria não tenha sido apreciada na via administrativa. As questões, me parece que tá aí, as questões não apreciadas na via administrativa não se sujeitam à decadência, não determinam a decadência do direito à revisão do ato constitucional. Então ela toma isso como um dado. A questão não foi apreciada. E aí me parece que se a questão não foi apreciada, ela tem que ser apreciada. Então seria o caso de remeter o segurado à via administrativa, extinguir sem julgamento de mérito, porque há precedente do Supremo também nesse sentido. Claro, se a circunstância de fato... Porque eu não vejo como fugir disso. Se o pressuposto para a aplicação do precedente é a não apreciação da matéria na via administrativa, eu só tenho uma solução, que ela seja apreciada na via administrativa mediante a extinção do processo. Mas é que provavelmente quando você mandar, a administração vai dizer que decaiu, que ela não vai apreciar. Se você passar e se remeter. Mas você não pode prever. A decisão é recente, provavelmente é posterior. O que acontece no momento desse processo é que o segurado fez sozinho, não tem a discussão naquele momento da concessão, mas tem que ter uma discussão recente, o pedido administrativo protocolado pedindo a revisão. O INSS vai responder que não cabe, mas o prévio requerimento
da revisão em matéria de fato seria atual e não lá atrás, né? Então ele cumpre o requisito do prévio requerimento administrativo para análise judicial do caso, mas a análise da concessão não aconteceu. Agora, provavelmente não aconteceu por causa da decadência, mas há um processo administrativo de revisão, não de concessão, que tem esses documentos novos, provavelmente. O prévio requerimento administrativo não deixa de ser requisito. Sim, sim. Mas aí dá a revisão específica que é a matéria de fato. Certo, pessoal? Bom, avançando então, posição do STJ é que em relação ao benefício derivado, como definido, né, a decadência então é contada em cada benefício de forma autônoma. E a questão do benefício mais vantajoso, aqui me parece que a situação, o prognóstico não é favorável ao segurado, ao menos posso estar enganado, né? Mas eu acredito que o prognóstico não é favorável. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 630-501, no qual ele assentou, né, só para, não sei se os colegas conhecem essa discussão, mas fundamentalmente o que aconteceu é aqueles benefícios que haviam sido concedidos numa época em que o limite do teto do INSS era de 20 salários mínimos e foi reduzido para 10. Então, o cidadão que se aposentasse proporcionalmente teria um benefício maior do que aquele que retardou a aposentadoria, trabalhou mais tempo, contribuiu mais tempo, mas que vai se aposentar com base em um teto, né, de 10, porque o período básico de cálculo era muito curto, era 48 meses em que se pegava apenas as 36 últimas contribuições. Bom, então, o Supremo assentou, ok, né, a partir do momento que você implementa o direito ao benefício, todas as situações que forem diferentes até o momento que você requerer, deve ser verificada qual é a mais vantajosa e você pode ter acesso, então, ao benefício que for mais vantajoso. Bom, só que ao final, é verdade que aqui o Supremo Tribunal Federal não fez uma análise, né? Está simplesmente atirado no voto ali, observada a prescrição e a decadência. Mas está expressamente dito ali que deve se respeitar a decadência. Né? Então, a tese que foi criada, né, pelos queridos advogados, né, doutora Gisele? A tese que foi criada aqui é de que, em verdade, cada situação dessa seria um benefício distinto. Então, não se está buscando a revisão da RMI, mas a concessão de um benefício distinto. Né? Então, isso que foi afetado, que vai ser examinado no tema 966, se incide ou não a decadência nesse caso. Mas como o Supremo, no tema ali, expressamente diz que deve ser respeitada a decadência, e ainda tem decisão posterior do ministro Barroso dizendo que naquele caso se aplica a decadência, então eu acho que o prognóstico não é favorável. Eles anexaram os dois julgamentos, eles fizeram a conexão dos dois, e daí isso o tema já foi colocado em pauta 7 vezes, a gente foi até lá para fazer a assistência semanal e volta, porque eles tiram em pauta, porque relator na questão do direito ao melhor benefício, eles querem julgar contrato, provavelmente, só que daí se quer destacar o relator do tema, da questão da não análise administrativa, ele não quer que seja julgado junto, só que daí quando ele tira de pauta, o outro tira também, e daí nenhum dos temas está sendo julgado, porque eles misturaram ali, está se tentando fazer um distinguish dos casos para se identificar que não são iguais e que não podem ser julgados juntos, ou dito para um, pode ser dito para outro. Então, uma incógnita que vai efetivamente sair do STJ. Porque se julgarem junto, a tendência é que venha não para os dois casos, acredito. É interessante a gente ter essas informações, né? Que às vezes não chegam até nós com relação à forma como as cortes superiores estão trabalhando e estão meditando sobre um determinado tema, o que pode ter reflexos, né, muitas vezes bem delicados. Bom, a última questão relacionada com a reclamatória trabalhista, né, reclamação trabalhista, por que isso dá problema? Né? Hoje, no Brasil, não existe a necessidade do cidadão se afastar do emprego para se aposentar. Ele pode se aposentar e continuar trabalhando. Imagine que ele tem uma situação confortável. O cidadão, muitas vezes ali, ele tem lá no seu emprego, a empresa, além do salário direto, que é muito maior, ela coloca um carro à disposição, paga plano de saúde, né, eventualmente aluguel, enfim. Então, o cidadão ele não tem interesse de sair agora.
Mas ele pode se aposentar, ele vai lá e se aposenta. Bom, tempos depois, quando termina o vínculo empregatício, ele percebe que houve uma informação errada, né, intencional ou não, da empresa, né? E o que acontece? Para retificar aquilo, o INSS exige que ele tenha ingressado com a reclamatória trabalhista. Ou às vezes não, a empresa não atua da forma correta, ele entra com a reclamatória trabalhista, só que ela não vai ser julgada de uma hora para outra. Em alguns casos demora mais, outros não. Quando o processo está concluído, passou mais de 10 anos da data que está concedida a aposentadoria. Então, se a gente aplicasse indistintamente a decadência, vejam que aqui é o exemplo mais contundente, me parece, da actio nata, quer dizer, vejam que a prescrição e a decadência só podem ter início contra o indivíduo quando ele tem a possibilidade concreta de agir. Se ele não pode agir, não faz sentido, né, correr a prescrição e a decadência. Então, felizmente, em relação a essa matéria, os tribunais, os TRFs, o STJ, né, são sensíveis. Trago aqui precedente do STJ. E no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez indicando a tendência de julgamento, né, no RE 910-691, tá, aqui o Supremo Tribunal Federal está dizendo que essa questão, então, ela não enseja uma ofensa direta à Constituição. Então, a gente vê aqui, ó. Inaplicabilidade de legislação infraconstitucional, ofensa reflexa, inviável recurso extraordinário. Então, eu diria que essa é a possibilidade mais concreta, né, do STF manifestar-se sobre essa matéria. Né? Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, então agora eu vou trazer um outro tema relevante que impacta em todas as aposentadorias espontâneas, que é o tema da contagem recíproca de tempo de contribuição. E aqui eu quero apresentar um caso peculiar para vocês. A situação é a seguinte, isso aconteceu lá no Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte aprovou uma lei que permitia a contratação de servidores públicos sem concurso, tá? É o chamado agente da guarda patrimonial. Em geral, eram muitos policiais militares aposentados que eram contratados. Em princípio, eles deveriam, então, trabalhar por 2 anos, né, no máximo de 2 anos, mas o fim é que algumas pessoas trabalharam mais de 10 anos nessa situação. Tá? Bom, aí o que aconteceu? Juntando o tempo que a pessoa tinha anteriormente no regime geral mais esse período, né, ela postula uma aposentadoria por idade no regime geral. Tá? O Instituto indeferiu o requerimento sob a alegação de falta de período de carência. Bom, o INSS, então, quando a pessoa ajuiza a ação, contesta, né, dizendo que essa lei estadual aqui, a 69897, ela foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, em razão da violação ao artigo 37, inciso 2º da Constituição, que obriga a contratação mediante concurso público ou processo seletivo. Bom, e a sentença acaba julgando o feito improcedente, considerando que a nulidade da contratação sem concurso público macula o próprio vínculo desde o seu nascedouro, não cabendo reconhecer repercussões na órbita jurídica que desbordem do contido, né, no verbete acima transcrito, porque ela faz referência aqui a um julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, né, quando o Supremo disse, examinando o artigo 19A, me parece, da lei do FGTS, né, que havendo contratação irregular, seria devido tão somente o pagamento dos salários e os depósitos fundiários. Ok, então o caso, para resumir, é esse. Né? Então, para falar disso, a gente tem que expor algumas balizas, né, do Instituto da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição. O que acontece? Bom, o nosso país, como nós sabemos, é uma federação. Né? Então, no artigo 24, inciso 2º, nós temos uma repartição de competências legislativas, né, de forma que se permite que os entes federados tenham não apenas competência administrativa, mas também competência política para inovar o ordenamento jurídico, naquelas matérias que são previstas pela Constituição. Claro que o nosso federalismo não é igual ao federalismo americano. Né? Federalismo americano, por exemplo, cada estado pode ter uma lei penal diferente. Atravessa a fronteira, né, pode comprar lá uma marihuana, atravessa a fronteira para o outro lado, é crime. Né? No Brasil, não. Em matéria penal, só a União pode legislar. Mas em matéria previdenciária, a União
os estados e os municípios, com base no artigo 30, podem exercer a sua competência em matéria previdenciária e fazem isso criando o quê? Regimes próprios de previdência. A nossa Constituição tem um primado básico que é o seguinte: o fundamento tanto da ordem econômica quanto da ordem social é o trabalho. Então ela não admite o exercício de nenhuma atividade dentro do território nacional sem que essa atividade esteja obrigatoriamente albergada por um regime público de previdência, porque a previdência privada não concorre com a previdência pública. Bom, então nós sabemos que se alguém exercer atividade na iniciativa privada, qualquer atividade, de norte a sul do país, estará protegido pelo Regime Geral de Previdência Social, Lei 8.213 de 1991. Já se prestar serviço público, né, podemos ter algumas situações diferentes, porque a União e todos os 26 estados e o DF têm regime próprio, mas os municípios nem todos têm regime próprio de previdência. Então, para o município que não tem regime próprio, os servidores ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregados públicos, contratados de forma excepcional para trabalhar no serviço público, todo mundo é segurado do regime geral. Agora, se o ente federado tem regime próprio, então os servidores ocupantes de cargos efetivos são vinculados ao regime próprio de previdência por enquanto, né? Porque um dos grandes sonhos do Poder Executivo atualmente é desintegrar a previdência pública no Brasil, estabelecendo o mínimo existencial, e o mínimo existencial regulado de norte a sul do país, na esfera pública ou na privada, tudo administrado pelo INSS. Esse é o grande sonho, né, do Poder Executivo atualmente. Bom. Oi? Não sei. Não, eu acho que vai ficar muito pior, né? Vai ficar muito pior. Bom, mas então, com base nisso, o que acontece? Para que o cidadão, no final da sua vida, se ele tiver, por circunstâncias diversas, laborado em diferentes esferas, né, pode acontecer que ele não tenha o tempo necessário para se jubilar em nenhum sistema considerado isoladamente. Então, o Instituto da Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição, ele abre um sistema de vasos comunicantes entre os diferentes regimes previdenciários, certo? E esse instituto, hoje, ele tem dignidade constitucional, né? Desde a redação original da nossa Lei Fundamental de 88, já havia previsão no parágrafo 2º do artigo 202, mas com a emenda 20, vejam, houve uma depuração. Hoje o artigo 202 trata só de previdência privada e o artigo 201, então, trata da previdência do regime geral. Então, hoje, a contagem recíproca está no parágrafo 9º do artigo 201. E aqui a gente tem uma situação, que eu vou falar para vocês na aposentadoria por idade, que dá alguns problemas. Olha só. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal e a Lei 9796, porque a Lei 9796, ela trata da compensação financeira entre os sistemas previdenciários, ou compensação previdenciária. Bom, então, quando você adiciona períodos de regimes distintos, aquele que concede o benefício é o regime instituidor. E o regime instituidor, ele só vai valorar períodos laborados em outros regimes se houver um documento chamado de certidão de tempo de contribuição. A gente sabe, né? Quando passa no concurso, a gente vai lá no INSS, solicita a certidão de tempo de contribuição, pega a certidão, vai faceiro lá, né? Na SAMAG lá, vai faceiro lá para averbar o tempo do regime geral. Bom, então, o regime instituidor valora o tempo que foi trabalhado no regime de origem quando você não utilizou aquele tempo para a concessão de um benefício substitutivo, né? Isso pode variar. Agora, o que é olvidado, muitas vezes, são as limitações que existem na contagem recíproca de tempo de contribuição, artigos 94 e 99. E agora eu vou dar o exemplo da aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, Raimundo e todo mundo sabe que, né, hoje é possível você se aposentar com dissociação de requisitos. Eu tenho a carência, perdi a qualidade de segurado, fiquei 20 anos fora, completei a idade, posso pedir uma aposentadoria por idade. Beleza? Bacana. Porém, se você, servidor público, tem um tempinho lá no regime geral, não utilizou todo o teu tempo de serviço público, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você pode pedir o destaque
do tempo não utilizado para a concessão da aposentadoria no serviço público. E com base nesse tempo que não foi utilizado na aposentadoria do serviço público, você pode juntar, hoje, né, pode ser que mude, muito provavelmente vai mudar, você pode pedir uma aposentadoria por idade no regime geral, contando o tempo que sobrou do serviço público e o tempo que você tinha no regime geral, e talvez mais um tempinho que você venha a contribuir depois. Beleza? Bacana. Só que é o seguinte, você tem que estar vinculado ao regime que você vai postular o benefício. Então, frequentemente acontece o seguinte, né? Olha só o erro. O cidadão, por ser servidor público, vejam que desde a emenda 20 de 1998, você não pode se vincular facultativamente ao regime geral. Ok? Então, mesmo aposentado, o entendimento plasmado na IN 77, e também o nosso tribunal vem julgando dessa maneira, doutor João Batista, né, de que o cidadão não deixa de ser servidor público. Então, às vezes, por iniciativa própria ou mal orientado, doutora Gisele, ele vai lá e paga facultativamente contribuições, pede o benefício e o benefício é negado, porque é inválida essa filiação na qualidade de segurado facultativo, porque se entende existente a vedação do parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição Federal. Então, isso é muito comum acontecer essa situação. Bom, o STF, como já referi anteriormente, né, no julgamento desse recurso extraordinário 596.478, o que se discutia aqui era a constitucionalidade do artigo 19A da Lei 8.036 de 90. Então, logo quando o Supremo Tribunal Federal disse que o que era devido para o cidadão que foi contratado de forma irregular era apenas o pagamento do salário e os depósitos fundiários, não foi firmada uma ratio decidendi, né, em relação ao exame de uma contratação irregular do ponto de vista previdenciário. Ora, quando alguém exerce atividade vinculada ao regime geral, vejam que incidem diferentes relações jurídicas, né? Você se torna, por exemplo, se prestar serviço para uma empresa, você se torna, através de um vínculo empregatício empregado, você é contribuinte do regime geral, você é segurado, aliás, você é contribuinte, né, da Previdência, você é segurado do regime geral. Se você trabalha para a administração pública, incide uma relação de direito administrativo. Se você comete uma falta enquanto servidor público, pode incidir um agravante, né, em face da qualidade de servidor público. Então, há diferentes relações jurídicas e o fato de uma ser inválida não acarreta necessariamente a invalidade das outras. Né? Então, me parece que aqui nós temos não só o princípio constitucional da vedação aos cargos públicos sem a realização de concurso, né? O que de um lado atende ao reclame geral da sociedade por um acesso isonômico e também de outro atende ao interesse da administração de selecionar o melhor candidato, mas além disso, a Constituição, né, ela tem princípios protetivos, ela reconhece que o trabalho é o primado da ordem econômica e social, ela reconhece que ninguém pode exercer atividade sem estar protegido por um regime público de previdência. E, além disso, o regime geral ele tem um caráter subsidiário. Vejam que se você trabalha, né, presta serviço como servidor público, se o ente federado não tem regime próprio, você é segurado no regime geral. Então, não é razoável que essa situação fosse interpretada no sentido de privar o cidadão de qualquer direito previdenciário porque a contratação foi irregular, mesmo que ele não tivesse nenhuma responsabilidade em relação a isso. Né? Nós tivemos um caso examinado pelo TRF da 4ª Região, doutor João Batista, há mais tempo, né, que versava sobre a situação de uma servidora pública, né, que prestou um concurso para o município. Depois de mais de 5 anos, o concurso foi anulado por fraude. O Tribunal de Contas fez uma auditoria, constatou irregularidades, o concurso foi anulado e todos os efeitos foram desconstituídos, só que essa senhora já estava aposentada por invalidez no regime próprio. Né? E o que é pior, algum tempo depois ela morreu e tinha um filho com deficiência, que ficou completamente desassistido. Né? E felizmente a decisão do Tribunal da 4ª Região reconheceu pelo caráter subsidiário do regime geral que haveria direito ao benefício de pensão por morte do regime geral. Porque ela prestou aquele trabalho. Né? Se o trabalho não valia para o regime próprio, deveria valer para o regime geral. Então ela teria a qualidade de segurado a ensejar o deferimento da pensão. Então foi nessa linha que a TNU, examinando a questão que eu coloquei para vocês,
né, decidiu aqui em voto do colega Marcos Garapa que a relativa interdependência, né, entre as relações jurídicas existentes, né, elas permitiriam, então, reconhecer eficácia, né, previdenciária para o contrato de trabalho nulo, desde que não tenha havido, né, má-fé nem fraude e que tenha havido efetivamente o exercício da atividade. Em relação a essa questão, eu trago também aqui decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma da 6ª turma e outra da 5ª turma. Bom, ainda com relação à contagem recíproca de tempo de contribuição, o que nos afeta com grande frequência são as limitações existentes no artigo 96. Né? Vamos lá. No caso da aplicação subsidiária do regime geral, em termos de custeio editorial, isso é certo? Sim, porque como existe a compensação financeira, aquele regime... Exatamente, aquele regime que vai reconhecer o tempo que foi prestado para o outro vai ter direito, né, na forma da Lei 976, a receber o pagamento proporcional do benefício, se for o caso, ou o repasse integral das contribuições. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, Heloísa, a primeira vez que ele decidiu sobre a contagem recíproca de tempo de contribuição, foi interessante, que era o seguinte: se não me falha a memória, foi o recurso extraordinário 162.620. A situação era a seguinte: um servidor do Estado de São Paulo, ele tinha mais do que o tempo necessário para a aposentadoria, mas ele não tinha o tempo mínimo de 5 anos que era exigido pela Constituição de São Paulo. Tá? Então o benefício foi negado para ele e ele ingressou na Justiça, foi julgado improcedente, o Tribunal de Justiça confirmou e ele entrou com recurso extraordinário. E na ocasião, o Supremo disse, interpretando o artigo 202, parágrafo 2º, que aquele enunciado que trata da contagem recíproca tinha 2 normas independentes entre si. A primeira, que dizia respeito ao direito do cidadão, né, ter os vínculos de trabalho somados para ter acesso ao benefício, isso era autoaplicável. E a segunda parte, que era a forma como os entes iam se compensar entre si, isso era uma questão que deveria ser tratada por lei federal, né, mas que o cidadão não podia ser prejudicado em face da inexistência da lei ou mesmo da não aplicação prática disso. Né? Bom, a primeira limitação que a gente vai examinar aqui, né, é a que mais impacta no dia a dia, penso, da jurisdição previdenciária, né, que é aqueles casos em que o cidadão, por exemplo, trabalhou no regime geral, debaixo de condições especiais, passou num concurso público, vai lá no INSS, pediu a certidão lépido e faceiro, aí o INSS dá a certidão, mas contando o tempo como comum. Ele pode ter trabalhado como mineiro, né? Trabalhou lá 10 anos dentro de uma mina de carvão, no subsolo. O INSS vai dar a certidão para ele, contando o tempo como comum. Bem, mas é importante para compreender essa questão, destacar o seguinte, olha só. Eu quero examinar o contexto dentro do direito à aposentadoria especial para o servidor público, em face do seguinte. Até hoje, nós não temos uma lei complementar exigida pela Constituição para tratar da aposentadoria especial devida aos servidores públicos. Mas, por força da súmula vinculante 33, né, os servidores públicos têm os seus pedidos de aposentadoria examinados pela administração com base na disciplina do regime geral. Bom, e essa situação, ela levou a diversas manifestações, né, da jurisprudência, mas eu quero contextualizar a partir da seguinte perspectiva. A nossa Constituição Federal, ela tem uma regra geral que é a seguinte: não se admite a concessão de prestações previdenciárias com condições diferenciadas, salvo para quem exerce atividades sob condições especiais e hoje para a pessoa com deficiência. Né? Só que no regime geral, na redação original do artigo 202, a aposentadoria especial ela já existia e era regulamentada desde a década de 60 para a generalidade dos trabalhadores. Então a Constituição recepciona a legislação que tratava da matéria. Mas no serviço público, a Lei 812 não trata da aposentadoria especial, nem de conversão de períodos.
O Estatuto de 52 não tratava, o Estatuto de 39 também não tratava. E não tratava porque, para o servidor público, aquelas categorias que eram consideradas estrategicamente mais influentes conseguiam negociar vantagens mais expressivas, inclusive com relação a aposentadorias com critérios diferenciados. E como não tinha limite mínimo de idade, isso não era um problema fundamental para os servidores públicos. Então, a Constituição, dentro dessa linha, ela diz o quê? Que lei complementar poderá, na redação original, estabelecer, então, exceções, né, para essa concessão de aposentadoria com critérios diferenciados. Até houve mandados de injunção que foram examinados pelo Supremo Tribunal Federal, com base na redação original, mas cabe lembrar aqui que, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal tinha uma compreensão muito restrita do instituto do mandado de injunção. É uma contribuição que ainda com base naquele dogma de que o Poder Judiciário só age como legislador negativo, né, com base nesse dogma, o Supremo, quando reconhecia, olha, estamos em face, discutiam, às vezes, né, um ano discutindo uma matéria, estamos em face de um direito fundamental que não pode ser exercido pela ausência de norma regulamentadora. Qual é a consequência? Vamos oficiar ao Congresso Nacional para que ele saiba que ele está em mora. Essa era a grande consequência, né? Mas nesse caso aqui, o Supremo disse, não há omissão, porque a lei está dizendo, a Constituição está dizendo que lei complementar poderá ou não poderá, então é uma faculdade do Congresso. Foram julgados improcedentes. Posteriormente, o Supremo muda o seu entendimento com relação ao mandado de injunção, sacramentando o seguinte, né? Naquele julgamento do mandado de injunção do direito de greve dos servidores públicos, ele muda a sua compreensão. Tá? E a partir daí ele diz o quê? Para que o direito possa ser efetivamente exercido, né, vamos permitir que os servidores públicos exerçam o direito de greve com base na lei que existe para os trabalhadores da iniciativa privada, até que o Congresso legisle. Então, com base nesta mudança de entendimento, chega no STF o mandado de injunção 721, no qual uma servidora do Ministério da Saúde, se não me engano ela era auxiliar de enfermagem, né, que alegava estar submetida a agentes biológicos há mais de 25 anos. Então, o STF vai dizer que no caso dela existe sim, né, uma omissão constitucional injustificável, que passou a existir em face da emenda 20, porque a emenda 20 ela não se limita a redesenhar o artigo 40 no aspecto topográfico, mas ela suprime o verbo poderá. Então, a partir desta mudança, o Supremo disse, olha, agora tem omissão injustificável. Tá? E aí tem todo o processo que vai culminar na edição da súmula vinculante 33. Bom, mas aqui é interessante, na quarta região, o tribunal desde sempre entendeu o seguinte, o trabalho, o tempo de serviço que resulta do trabalho é um direito distinto da aposentadoria que se incorpora ao patrimônio do segurado dia a dia. Então, se é um direito distinto da aposentadoria, se você trabalhou debaixo de condições especiais, você tem o direito adquirido de contar esse tempo. Bom, só que esse argumento ele é correto, mas tem um probleminha, né? Qual é o probleminha? É que desde 76 tem uma lei que tem exatamente não, igual não, mas é parecida com a redação do artigo 96, dizendo o quê? Que o tempo trabalhado, no caso de contagem recíproca, não poderia ser contado em dobro ou em condições especiais. Então, temos uma problemática maior a ser examinada, né? Mas aí, o que o TRF da quarta região fez? Levou para a Corte Especial essa questão, né? E no julgamento, em 2015, entendeu por uma interpretação na qual se reconheceu inconstitucionalidade sem redução de texto, com o objetivo de entender que é possível, então, a expedição dessa certidão de tempo de contribuição qualificado, né? E isso vai ter efeitos, vocês vão ver, porque hoje, com o novo CPC, o que acontece? Os entendimentos da Corte Especial ou do plenário são vinculantes no âmbito, né, é um precedente vinculante no âmbito da quarta região. Bom, aqui nós temos que diferenciar aquelas questões relativas à mudança, né, por conta de fato que é alheio à vontade do servidor. Então, o que acontece? Nós tínhamos um grande contingente de servidores públicos que trabalhavam um do lado do outro, sujeitos a regimes distintos. Então, com a lei do regime jurídico único, nós tivemos uma conversão de empregos públicos em cargos públicos.
E aí a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal é o seguinte, nesse caso, né, como a mudança ela decorreu de ato que não pode ser imputado ao servidor, ele tem o direito adquirido de contar esse tempo de forma qualificada. Tá? Então, esse é o entendimento tanto do Supremo quanto da TNU, aqui na súmula 66, mas a questão que foi afetada, a sistemática da repercussão geral já há bastante tempo, o tema 293 ainda não foi julgado. Já o STJ vem entendendo, né, não ser possível, o STJ vem reformando as decisões do TRF da 4ª Região, quando o INSS recorre, né, e a TNU também está adotando o mesmo entendimento, de que em face dessa vedação, né, que vem desde a Lei 6.226 de 75 e do artigo 96, no caso de contagem recíproca, o tempo tem que ser contado de forma comum. E o STJ fez isso, né, mudou o seu entendimento, porque o Supremo Tribunal Federal também alterou o seu entendimento no julgamento de 3 mandados de injunção, que originalmente o ministro Marco Aurélio tinha voto favorável, mas prevaleceu o voto do ministro Toffoli. E hoje o entendimento no STF é o seguinte, vejam bem, quando o Supremo julgou e acabou editando a súmula vinculante 33, na ocasião até se discutiu sobre a necessidade de também levar em consideração o parágrafo 5º do artigo 57. Mas como não havia um consenso no Supremo naquele momento, né, o que acabou prevalecendo é o seguinte, não, existe o direito à aposentadoria especial para o servidor público, mas ele tem que ter elaborado todo o período debaixo de condições especiais. E com relação à conversão, o entendimento que prevaleceu é o seguinte, não é possível combinar regras para extrair o que é mais favorável. Então, no regime geral tem vantagens e desvantagens, no serviço público tem vantagens e desvantagens. Se você troca de regime, né, então a lei está dizendo que você não pode aproveitar esse período de forma qualificada. Né? Então, ainda a Constituição Federal, no parágrafo 10º do artigo 40, diz que não é possível você computar no serviço público tempo fictício. E eu acho que, né, que tempo especial não é tempo fictício. Mas, enfim, então foram esses argumentos que levaram o Supremo Tribunal Federal a decidir dessa maneira. Recentemente, o ministro Barroso, no julgamento do mandado de injunção 4204, propôs uma rediscussão da questão. Então, segundo o ministro Barroso, ele teria até, em decisões monocráticas, aplicado o entendimento do STF, mas refletindo um pouco melhor, já que esse entendimento foi fixado antes da sua chegada na corte, né, ele passou a entender que não seria razoável você considerar, através de uma lógica do tudo ou nada, quer dizer, você trabalhou 20 anos debaixo de condições especiais, não pode converter nada. Se trabalhar 25, tem direito à aposentadoria especial. Que isso não seria razoável e que seria possível compreender a regra do parágrafo 5º do artigo 57 através de uma leitura do próprio artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º. Então, ele entende que seria possível, sim, a contagem do tempo especial de forma qualificada, né, quando você troca de regime, mas depois do voto do ministro Barroso, pediu vista o ministro Gilmar, e essa é uma questão que não voltou a debate no seio do STF. Essa decisão do nosso tribunal pode chegar a ser tomada mais recentemente no CPC, porque seria obrigatório. Como é que ficaria, por exemplo, frente a esse questionamento do STF, STJ, tudo isso em primeiro grau? Tá, olha só, ótima pergunta. Primeiro assim, ó, também o processualista é o doutor Vicente, mas eu vou te falar o que eu acho, tá? Olha só. Do ponto de vista do sistema, né, os precedentes vinculantes, até porque hoje você tem uma participação dos amigos da corte, você tem todo um procedimento que confere maior legitimidade, em princípio os precedentes vinculantes seriam os recursos repetitivos que forem julgados a partir da vigência do novo CPC, adotando-se essa sistemática. Do ponto de vista prático, né, me parece que o Supremo e o STJ não vão rejulgar tudo de novo. Então, eventualmente, você até pode ter revisão de tese, como foi o caso desse agora, que está buscando a revisão da tese fixada com relação à necessidade de devolver ou não, né, aquilo que foi recebido indevidamente. Podemos ter alguns precedentes que sejam revisados, mas na prática eu penso que não vai haver essa distinção. Esses precedentes, eles são
são vinculantes. Né? Mas essa questão aqui, nós não temos ainda um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a contagem, nós temos a afetação, mas não temos ainda a decisão. E no âmbito da 4ª região, né, o entendimento, inclusive manifestado pelas turmas do TRF, as turmas suplementares, já tem dito que esse julgamento na arguição de inconstitucionalidade é precedente vinculante. Só uma colocação até onde está falando com a doutora Maria Fernanda Ritt, que é assessora da Ministra Napoleão, da FJ, e ele foi emitido na Fundação da TNU, que é exatamente sobre esse tema, e até mandei a missão no julgamento do TRF, que eles estavam não tinham acesso, porque parece que eles ficam meio isolados ali, né? Eu mandei os argumentos porque ela estava entrando em contato com amigos meus dizendo que eu não tenho acesso pela TNU à íntegra do processo, eu não consigo achar nenhum argumento favorável à tese. Me ajuda, me manda algum material para a gente poder, quem sabe, rediscutir sobre o âmbito do STJ. Então, não sei se vai ser realmente possível alguma alteração, mas seria através de uma fundação de jurisprudência, mas que, quem sabe, altere de alguma forma o entendimento do STJ sobre o tema. Muito obrigado. Porque eu acho que o debate lá não foi tão profundo quanto tem sido no âmbito da 4ª região, como acontece na maioria da matéria que eu disse. Talvez a gente tenha alguma chance de mudar no STJ, no STF. No STF, o que nós temos agora é o tema 942. Foi afetada exatamente essa questão. Então, se reconhece que no julgamento que resultou na súmula vinculante 33, essa questão não foi discutida de forma adequada, né? O ministro Marco Aurélio era favorável, né, na ocasião, mas então agora, no recurso extraordinário aqui, que foi afetado, né, o 1.014.286, o STF vai decidir sobre o tema 942, aplicação do parágrafo 5º do artigo 57, que trata da conversão, para os casos de migração voluntária, né, do cidadão para o regime próprio, se ele vai ter o direito de computar esse tempo de forma qualificada. Bom, aqui o julgamento, como eu falei, né, aqui eu trago uma decisão da Turma Regional Suplementar do Paraná, relator desembargador Fernando Quadros, em que expressamente ele refere, né, que a questão foi resolvida em precedente considerado como vinculante, essa arguição de inconstitucionalidade que foi julgada, nos termos do artigo 927, inciso 5º do CPC. Agora, essa questão dos precedentes, nós temos alguns paradoxos, né? Veja, por exemplo, se o TRF julgar um IRDR, esse IRDR é muito mais poderoso, porque cabe reclamação. Se você tem um repetitivo julgado pelo STF ou pelo STJ, você não tem a possibilidade de ingressar com a reclamação. Não é verdade? Então, acaba tendo, né, uma maior eficácia, por paradoxal que possa parecer, o julgamento do IRDR. Bom, atividades simultâneas, né? Aqui a questão é a seguinte, hoje, né, muito provavelmente isso vai terminar, mas hoje, né, se alguém exerce mais de uma atividade, uma no regime geral e uma no regime próprio, você pode se aposentar nos dois sistemas se cumprir os requisitos. Também, de forma excepcional, você pode acumular cargos públicos. Pode, na forma que a Constituição autoriza, né, por exemplo, 2 profissões de saúde regulamentadas, desde que a jornada seja compatível, você pode passar em 2 concursos públicos e você pode acumular também as aposentadorias se a acumulação dos cargos for lícita na atividade. Se você é oriundo do regime geral, olha que interessante, você pode pedir no INSS, doutor Gustavo, você vai lá e diz assim, eu tenho 10 anos de INSS, eu quero uma certidão designando 3 anos para o cargo A e 7 anos para o cargo B. O INSS vai te dar com tranquilidade a certidão. Ou 4 para o cargo A e 6 para o cargo B. Né? Tranquilo. Agora, se você exerce mais de uma atividade no regime geral, a consequência, né, disso é que os salários de contribuição serão somados, mas como a filiação é uma só, você tem direito a um benefício só no âmbito do regime geral. Tá? Bom, aí é tranquilo. Qual é a questão interessante aqui? Né? A questão interessante diz respeito, mais uma vez, à transformação dos empregos públicos em cargos públicos.
o INSS tem o seguinte entendimento, né? Imagine alguém que é professor de uma universidade e médico. Então, durante a sua vida laboral, ele pagou contribuições em relação às duas atividades. Mas no momento em que ele pagou, as duas atividades eram vinculadas ao regime geral. Com base na lei do regime jurídico único, o emprego público foi transformado em cargo público. E aí a discussão que passou a surgir aqui seria a seguinte: seria possível separar as contribuições de forma que o cidadão tivesse direito a um benefício no regime geral e outro benefício no regime próprio de previdência? Bom, a solução para a questão é você definir o seguinte: essa transformação, ela ocorreu ex nunc ou ex tunc? Se você entender que a transformação foi ex nunc, o resultado é um. Se você entender que a transformação é ex tunc, o resultado é outro. Para o INSS, você pode escolher, tudo numa boa, né? A IN diz assim, você escolhe onde você quer empregar o termo, a gente não vai influir, vê o que é melhor para ti, querido. Você pode usar esse tempo, né, para obter uma aposentadoria no regime geral ou no regime próprio, você decide, né? Agora, ele não admite a realização desta separação das contribuições, né? Porém, começou no nosso tribunal, aqui, né, a consolidação do seguinte posicionamento. A terceira sessão, no julgamento de embargos infringentes, do qual foi relator o desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, entendeu, então, que essa transformação do emprego público em cargo público deveria ser considerada, desde o princípio, como se as contribuições tivessem sido aportadas para o regime próprio. E permitiu, então, a dissociação e a concessão dos benefícios nos dois sistemas, né? É uma jurisprudência que é pacífica aqui na TRF4, e hoje o Superior Tribunal de Justiça também encampou esse entendimento. Trago aqui um voto mais recente do ministro Francisco Falcão, né? Mas tem várias decisões, todas no mesmo sentido, desde que tenha havido o pagamento das contribuições, né? Então, existe o direito. Agora, às vezes acontece, não sei se com vocês já tiveram esse tipo de demanda, tem professores que exerceram mais de uma atividade no município, mas só que o município não tinha regime próprio, né? Então, são todas atividades vinculadas ao regime geral. Então, não tem como fazer essa separação, porque são atividades todas vinculadas ao mesmo regime, né? Então, não vai se beneficiar desse entendimento. Bom, aí outra questão, e aí a gente vai ouvir o depoimento da doutora Gisele, né? A questão relativa à desaposentação e à reaposentação. Bom, o que acontece aqui, né? Todos nós sabemos que depois que o Superior Tribunal de Justiça tinha pacificado o entendimento de que a aposentadoria era um direito patrimonial disponível, que o cidadão podia renunciar para que as contribuições posteriores fossem consideradas para fins de uma nova aposentadoria, né? Ou mesmo a utilização do tempo de contribuição para outro sistema, né, que não havia necessidade de devolver, porque a aposentadoria era um direito patrimonial disponível de caráter alimentar, que havia, então, por consequência, não haveria por que devolver. O Supremo Tribunal Federal julga 3 recursos extraordinários, mas o detalhe aqui é que um deles, como o próprio ministro Barroso reconhece no curso do julgamento, não deveria ser julgado juntamente com o outro, porque a situação fática era distinta, né? Bom, mas então o que aconteceu? Nesse julgamento foi fixada a tese 503, e aí sempre a necessidade de entender a tese a partir da ratio decidente. Qual é a tese? No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens, não havendo por hora a previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º. E aí a pergunta é a seguinte: bom, mas qual é a ratio decidente? Diferentemente do que aconteceu no julgamento da decadência, em que os ministros concordaram com os argumentos, quem escreve muito bem sobre precedentes, como né, os colegas que passaram a estudar essa matéria sabem, né, é o professor Marinoni, né? E o professor Marinoni sempre destaca que o precedente é um conceito que é funcional, material e qualificado, né? Então, quer dizer, para que eu tenha um precedente, é fundamental que a opinião, a fundamentação, ela seja compartilhada pela maior parte do colegiado.
Muitas vezes o que acontece é que você tem uma decisão de tribunal que não pode ser um precedente, porque cada um julga procedente, mas por um fundamento diferente. Então aquela decisão não pode ser um precedente. Agora, isso é complicado em sede de recursos repetitivos, porque se fixa uma tese, e aí, como é o caso, nós temos uma grande dificuldade de compreender qual é a ratio decidendi, né? Se ela abrange apenas o direito à desaposentação, ou se ela abrange também a reaposentação. O que é a reaposentação? Em síntese, é o seguinte: quando você tem um determinado trabalhador que se aposenta, mas continua exercendo atividade vinculada ao regime geral, e ele preenche os requisitos de forma isolada para uma segunda aposentadoria, sem levar em consideração nenhum período da anterior. Ou seja, se a aposentadoria é um direito patrimonial disponível, né, então eu não poderia renunciar ao benefício para poder optar pelo benefício que seria mais vantajoso. Então essa é a dúvida, se nós temos aqui abrangida a questão da reaposentação também nessa ratio decidendi, ou se ela se restringe à desaposentação. Agora eu gostaria que a doutora Gisele falasse um pouquinho sobre o que ela vivenciou no julgamento da desaposentação. E o ministro Barroso e a ministra Rosa, eles não concordavam sobre os motivos. O Marco Aurélio começou a chamar a desaposentação de revisão de benefício. Os outros dois falavam no direito à renúncia e à troca de benefício. Os argumentos do Toffoli e dos demais que seguiram era no tocante à constitucionalidade do artigo 18, dizendo que o benefício não podia ser renunciado. E os embargos que a gente fez daí em nome do IBDP tentando que fosse respondida a seguinte pergunta: o benefício previdenciário é renunciável ou não? Essa nos parece ser a principal questão da desaposentação. O que vai ser construído depois, né, vem na consequência dessa questão principal. O segurado, uma vez aposentado, ele fica preso àquele benefício o resto da vida, ou ele é obrigado a permanecer recebendo aquele benefício, ou ele pode renunciar. A partir do momento que ele pode renunciar, existem outros reflexos, né? Ainda que a troca de benefício no sentido de revisão não seja possível, a renúncia no âmbito constitucional não foi discutido e era o enfoque principal do recurso e toda a base fundamental do STJ, do TRF, de todas as decisões que davam direito à desaposentação. A primeira premissa respondida era sempre: o direito ao benefício previdenciário é um direito disponível, a parte pode renunciar ou utilizá-lo, tanto que é um direito voluntário. Ele não é porque ele cumpriu os requisitos que ele é obrigado a se aposentar. E não é porque ele está aposentado que ele é obrigado a permanecer dessa forma. E daí, por consequência, o reflexo, ainda que ele não possa utilizar o tempo passado, que daí seria a questão da desaposentação, se a renúncia é possível, ele pode renunciar a tudo, o tempo, o valor, o benefício por completo e utilizar só o tempo novo. Tudo partindo dessa primeira pergunta que o Supremo até agora não respondeu. O direito, né? O artigo 18 é constitucional no sentido de que ele pode limitar o direito à renúncia ao benefício, ou ele só é constitucional para fins de desaposentação, que você, se renunciar, vai ter que renunciar a todo o tempo, e daí a reaposentação ainda poderia ser permitida, né? O enfoque principal dos embargos é nesse sentido. Questionando sobre a renúncia, tentando discutir a renúncia com um enfoque maior, que não foi tanto no debate, não falando em utilização, até eventualmente, do tempo, mas a renúncia do benefício como um todo, então, a todo o tempo de contribuição, todo ao valor que aquele benefício representa, como direito disponível dele, e dali em diante ele ser tratado, eventualmente, como um segurado do regime, se tiver contribuições, ou como não segurado, se não tiver contribuições, né? Até se discutindo o direito de quem quer, por exemplo, se mudar para o exterior e não quer receber, às vezes, um benefício de salário mínimo, aqui não quer ter o trabalho de ficar mantendo um benefício. Ele é obrigado, né? A pensão por morte, muitas vezes, também pode ser renunciada. Então, se é renunciável, né, por que a aposentadoria não seria? E toda a discussão que a gente está levando agora em embargos é nesse sentido. E a COBAP, se não me engano, foi a COBAP, entrou com embargos também, mas discutindo a necessidade de devolução de valores, querendo debater. E isso esse julgamento até já começou, a questão da renúncia da parte do IBDP não, eles estão julgando só, que eram 3 recursos extraordinários. Um do Marco Aurélio, que não tinha repercussão geral, e os outros 2 que tinham. Deles começaram os embargos
da Cobap, não estou analisando do IBDP, que são em processos diferentes. Mas o da Cobap, o voto inicial era até num sentido favorável, assim, né? Porque houve uma mudança muito significativa de jurisprudência. Então, os segurados que estavam recebendo, e aqui na 4ª região a gente teve pouco, mas em São Paulo, né, na segunda também, na 3ª região, foram muitas ordens até de ofício para que houvesse a implementação com base no novo CPC, porque havia o julgamento de um repetitivo no STJ e que a matéria estaria, entre aspas, pacificada. Então, aplicando o novo CPC e dando o cumprimento da tutela de evidência, muitas vezes nem requerida pela parte. E daí essas pessoas agora estão com questionamento se elas vão ter que devolver esses valores, além de voltar ao valor inicial do benefício, que daí não se concretizou a decisão favorável, então o benefício seria, não houve trânsito em julgado, retornaria ao valor anterior, mas ele teria que devolver essas diferenças que ele recebeu a mais. Então, são os 2 temas que ainda permanecem no Supremo para análise. O primeiro embargos, que já está em votação, teve pedido de vistas, e o do IBDP eles ainda nem começaram a discutir. Vamos aguardar para ver o que eles têm a dizer. Né? Tá, e Gisele, aqui só para mostrar, no RE 661-256, então a situação era essa descrita aí sobre revisão. O voto do ministro Toffoli, né, que acabou sendo o relator para o acórdão, no sentido de que não caberia por falta de previsão legal, né, como todo mundo conhece, mas aí o que eu destaco só é a situação do RE 827833, que era justamente essa situação diferente, que o ministro Barroso, alertado pela ministra Rosa, ele pediu desculpa por ter incluído, que realmente o processo não deveria estar sendo julgado junto, né? Então, é uma situação de a pessoa que preenche os requisitos depois, levando em conta, então, só as contribuições que foram aportadas depois da aposentadoria, e o voto que foi lançado era exatamente o mesmo, né? Então, no mesmo sentido, idêntico, né? não levando em consideração a peculiaridade, e até o que me chamou a atenção, o voto é bastante extenso, são mais de 300 laudas, mas quando eu li, eu verifiquei que, inclusive, a doutora Gisele tentava se manifestar, né? E aí a ministra Carmen Lúcia, né, dizia assim, não, doutora, a senhora poderá interpor o recurso no prazo cabível, né? E assim, mas o que eu acompanhei, havia alguns ministros, o ministro Barroso, a ministra Rosa e o ministro Marco Aurélio, que faziam distinção, né? Havia o ministro Toffoli, eu acho o ministro Fux, a Carmen Lúcia, que estavam dizendo que era a mesma coisa. Então, não, tudo bem, mas a tese é a mesma, então eles entenderam que para reaposentação também não haveria esse direito. Mas os outros a gente não sabe, pelo menos assim, não consegue entender o que eles votaram. E eles estavam cansados no final da sessão, já tinha sido um debate longo, eles não chegavam a acordo. No final, o relator do voto foi o Toffoli, mas o voto que virou foi o do Teori. Os argumentos, na verdade, que fundamentaram os votos contrários ao caso mais favorável ao INSS, foi o do Teori, mas como o Toffoli tinha sido o primeiro voto divergente, foi ele que redigiu o acórdão. Só que daí os argumentos que foram apresentados em plenário não foram, na verdade, integrados no voto dele, porque o voto dele foi o que ele apresentou numa sessão bem anterior, que foi quando começou o julgamento. Então, foi um julgamento bem... E aqui só os embargos de declaração apresentados pela Gisele, mas como ela já falou os argumentos aqui, então o material fica com vocês depois. A senhora tinha alguma consideração ou o meu tempo que já acabou? Não, era o tempo só. É o meu tempo só. Se alguém... Se alguém quiser acesso também aos embargos, eu posso encaminhar, que a gente tem tanto o nosso quanto o da Cobap. Tá. Não, então, só para concluir a última questão aqui, que até faz parte do exercício, então por isso eu acho que eu vou poder falar um pouquinho, né? O exercício que um dos casos, né, que vão ser trabalhados pelos grupos, versa justamente sobre a questão do inciso 5º do artigo 96. Ou seja, né, na redação original da Lei de Benefícios, o legislador entendeu, na perspectiva de que era necessário integrar, né, efetivamente os trabalhadores rurais com os trabalhadores urbanos para fins de acesso a prestações previdenciárias, se criou um sistema que alberga, a partir daquele momento, os trabalhadores rurais e que ainda faz distinções positivas em favor dos trabalhadores rurais.
Então, o tempo rural podia ser aproveitado sem a necessidade de pagar contribuições, o anterior à vigência da lei, inclusive para fins de contagem recíproca. A partir da década de 90, né, a partir da metade da década de 90, começou a acontecer um grande número de concessão de benefícios, né? A crise nunca para, né, está sempre pior, e a partir daí foi gestada como iniciativa reduzir o âmbito da proteção previdenciária. E aí vem a nossa querida MP 1523, que a gente já falou, da decadência, né? A medida 1523 de outubro de 96, que naquilo que nos interessa para o momento, o que ela faz? Ela altera o parágrafo 2º do artigo 55, o artigo 107, que diz que o tempo reconhecido na lei vale para todos os fins, e ainda o artigo 96, inciso 5º, que permitia a contagem do tempo rural para fins de contagem recíproca sem recolher contribuições. Contra essa alteração, os partidos de oposição ingressam, então, com a medida, a ação direta de inconstitucionalidade 1664, né? E na medida cautelar, o ministro Otávio Galotti faz a seguinte análise, né? Ele, acertadamente, diz o quê? Bom, contagem recíproca pressupõe que você tenha dois sistemas previdenciários distintos. E o tempo rural e o tempo urbano pertencem hoje ao mesmo sistema. Então, somar tempo rural com tempo urbano não é contagem recíproca. Então, em princípio, essa mudança, ela realmente fere, ela é inconstitucional no que tange ao aproveitamento do tempo rural, porque o tempo rural, no regime geral, estaria submetido aos princípios do inciso 1º e do inciso 2º do parágrafo único do artigo 194, ou seja, universalidade e uniformidade e equivalência das prestações devidas aos trabalhadores urbanos e rurais. Porém, para o serviço público, como a Constituição fala em contagem recíproca de tempo de contribuição, em princípio essa restrição seria adequada. Ponto. Ele para por aí. A análise não avança, né? Os tribunais e turmas recursais passaram a seguir essa orientação do tribunal, mas vejam que ali foi uma primeira manifestação. E na ocasião, as medidas provisórias tinham uma sistemática diferente da que é hoje, tá? As medidas provisórias, elas eram reeditadas todo mês, enquanto não fossem apreciadas pelo Congresso Nacional. E era por isso que se colocava um dígito, né? MP 1523-5-6-33. Tem algumas que quando a emenda constitucional 32 foi editada, ela manteve, disse, olha, as que foram editadas na sistemática anterior estão valendo até que sejam examinadas pelo Congresso. E nunca serão, né? Algumas acabaram até sendo alteradas por conta de leis posteriores, mas enfim, né? A partir de agora é um novo regramento, né? Bom, mas o que acontece? Chega um belo dia que um assessor do ministro se dá conta, olha só, nós temos uma DIN aqui que a gente pode terminar com ela pela perda do objeto, porque não houve o aditamento. Claro, não houve o aditamento por quê? No mês seguinte, o Poder Executivo não repetiu os dispositivos que o Supremo disse que eram inconstitucionais, mas o inciso 5º acabou sendo convertido na Lei 9.528 de 97. Qual é o problema? O problema aqui, né, que vocês vão examinar no exercício é o seguinte, que em muitos lugares do nosso país, naquele tempo não tinha internet, né, é difícil a gente imaginar, né, mas a internet ainda não funcionava, então as agências funcionavam como? Tinha que chegar a cópia da IN nova, né, porque diário oficial quase ninguém lia, né, mas tinha que chegar a cópia da IN nova para saber que mudou o procedimento do INSS. Então continuaram sendo expedidas certidões contando o tempo rural depois de outubro de 96. E o cidadão, de posse da certidão, averba, se aposenta 5 anos depois, e aí, às vezes 10 anos depois da aposentadoria ou mais, vem o Tribunal de Contas e diz, opa, tem uma irregularidade aqui, né? É uma irregularidade, não vamos registrar a tua aposentadoria, né? Então, a partir daí, o que acontece? A administração segue a decisão do TCU e aí se oportuniza o contraditório e ampla defesa, né? Mas o gestor não é louco de não seguir o que o TCU está dizendo, porque senão ele se torna solidariamente responsável, né? E aí a gente entra em toda uma discussão se as aposentadorias de servidor público, se elas são atos complexos ou atos compostos, né? Qual é o prazo de decadência que a administração tem para revisar um benefício concedido com irregularidade, mas o cidadão de boa-fé. Enfim, tem uma série de outras consequências que vocês poderão examinar, então, no caso que eu trago para vocês. Queridos amigos, já passei do meu tempo, peço desculpas, né, por não ter respeitado
rigorosamente, eu costumo respeitar rigorosamente o tempo que me é destinado, mas eu agradeço a paciência com a qual vocês me ouviram e fico à disposição aqui para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado.